estava fazendo, que era meio um ritual, eu não sei o que estava acontecendo. Eu fiquei meio perdido, mas eu fiquei chocado. É, essa máscara é a máscara do bufão, Steven. E Hum, ela vem depois do processo, durante o processo de estudo de máscaras, quando você cria uma máscara que não é mais facial, ela é física. Então, o uhum, seu corpo é uma máscara. Você vai mascarar o seu corpo. Você vai criar linhas e geometrias no seu corpo, né? Porque quando a gente vê ele falando isso lá no primeiro filme que a gente viu na outra semana, que as máscaras elas são linhas e traços de artes plásticas que a gente coloca no nosso corpo, o bufão ela é mais uma, só que a gente inverte. Então ela criou a menina uma coisa gigante, é uma geometria que é uma máscara corporal e que ela vai influenciar na minha lógica e na minha atuação. Da mesma forma que uma máscara aqui, só que dessa vez meu rosto tá limpo e a minha máscara ela é física. E ah, aí todas essas máscaras são chamadas de bufos ou de bufões. A legenda traduziu para bobos, mas porque é um português meio de Portugal. Esse português da legenda tem umas coisas que eles são um pouco diferentes. Eles são os bufões e eles têm várias categorias. E uma das categorias de bufão, ela é como se você tivesse um outro elemento muito palpável presente. Então dava para a gente associar ela, eu associo ela muito a um inseto ou a uma aranha. É como se fosse um inseto que você fosse meio humano, meio inseto, ou então você pode ser, não quero diminuir, você pode ser a tecnologia, você pode ser um bufo que tem cabos e telas e você é a personificação da tecnologia. Você pode se inspirar numa mosca, você pode se inspirar em seres que são menos humanizados, e aí você vai dar vida para eles. E aí tem uma coisa que o Lecoq fala deles que é muito importante para a gente entender o que eles são, quando ele fala assim, o bufo ele vai cuspir no Deus do céu porque os deuses dele estão na terra. Porque ele criou uma outra lógica, ele não é desse mundo, ele não é humano, diferente do palhaço, que é completamente humano, o mais humano possível, né? O bufo, ele não é, ele é outra coisa. E aí ele traz na comicidade dele uma liberdade porque ele não faz parte dessa sociedade. Ele não faz parte da humanidade, ele vem de fora. E ele vem de fora, então ele é extremamente ácido, e aí geralmente ele vem para revelar o quão podre é a nossa sociedade. Essa é a lógica dessa máscara. Então, quando ela faz a aranha comendo aqueles bichos e atacando e blá, 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 a gente está vendo essa imagem fora de contexto, mas ela pode olhar e falar o quanto a gente consome o planeta, entende? Ele pode ser mais ácido, ele pode atacar mesmo. O bufo, ele não tem essa linha. A Dani fala muito quando ela está dando aula que o bufo tem uma relação vertical com a humanidade, enquanto o palhaço tem uma relação horizontal. O palhaço olha de igual para o ser humano. O palhaço olha para o público e somos a mesma figura, né? E quanto mais humano o palhaço for, melhor, porque aí vai rolar uma mega identificação do público com ele. Agora, o bufo ele vem de fora. E aí, além desse bufo que ele é fantástico, ele tem os bufos grotescos que eles são mais humanizados e eles são os brancos. Então tem a aranha, eles juntaram dois tipos de bufo, né? Aquela mulher meio aranha e os outros brancos. Eles são bufos grotescos. Eles são mais humanizados e eles têm uma relação com os mitos. É como se o nome grotesco ele vem de grota, de caverna, como se fosse uma civilização que vem da gruta, que é a própria terra, só que eles têm formas humanas, mais geometrizadas. Por isso que a relação é vertical, porque ou eles vêm de fora do céu, ou eles vêm direto do centro da Terra. Eles nunca estão. Tem bufo em volta, tem bufo em cima, embaixo, e o humano tá lá no meio. E o bufo vem de cima, de baixo, ele vem de fora, ele não está em pé de igualdade. E aí ele vem para denunciar o quão podre é a nossa sociedade, sempre. Ele tem essa função.
Os bufos grotescos, que são mais humanizados, é muito comum que a gente confunda eles com pessoas que têm deficiência ou mendigos. E é sempre aquele negócio que a gente já disse, né? É sempre um julgamento, e não é por esse caminho, porque eles não são humanos. Então, eu vou restringir meu corpo para eu criar uma máscara, e não quer dizer que se eu fizer isso e meu braço estiver fechado, não quer dizer que eu sou uma pessoa que nasceu sem braço, ou que eu sou uma pessoa que perdeu o braço. Não há essa lógica, porque eles nunca foram humanos. Então não há esse parâmetro de normalidade para que haja uma comparação, para que fale, ai, pobrezinho, ele não tem um braço. Eles vivem uma lógica, e eles são uma sociedade organizada. Então eles vêm numa lógica mais cênica, falando agora. Eles vêm sempre em bando, eles estão em grupo, e eles vêm denunciar algo. Eles vêm, denunciam e vão embora. Eles não ficam porque eles não pertencem aqui. Eles são seres míticos, eles são seres fantásticos, eles são um pouco do que a gente pode pensar de mito, mas é uma referência muito rasa. É muito raso, não é isso, mas a gente pode pensar por esse caminho como, sei lá, os gigantes que vivem nas montanhas. Ou eu tenho uma associação que a Dani odeia, mas eu vou falar ela. Tipo os Sete Anões da Branca de Neve. Não é, mas eles são um coletivo que tem uma lógica própria, que vivem fora, porque eles escolheram sair porque a sociedade é péssima, sabe? E tá tudo bem, ninguém fala assim, ai, pobres, eles são anões e sofrem preconceito. Não tem isso na lógica deles. Só que, óbvio, que eles são fofinhos e da Disney, né? Não é isso. Mas pra gente entender a lógica de organização deles. Na versão original da Branca de Neve, sem ser Disney, os anões são mais bufos mesmo. Eles são mais figuras da floresta. Tipo, eles são da floresta, eles são a floresta. Eles estão incrustados, assim, sabe? Quem Dica, uma pergunta? os bufões grotescos, eles têm ações humanas ou não? Eles não têm nenhuma ação humana, eles se semelham mais com humanos. Eu não entendi essa parte. Ação humana, você diz o quê? Tipo, vou tomar um café. Ou não? Tá desligado, tá desligado. Então, sim, tipo, relação com dinheiro ou alguma coisa do tipo, não. sabe? Eles têm, acho que, uma forma mais humanizada, mas eles não têm essa relação. Então, eles vêm e eles parodiam o humano. Então, eles vêm e eles podem fazer, só que eles vão estar fazendo uma grande paródia, eles vão ridicularizar. Eles vão ridicularizar o poder, eles vão ridicularizar o humano, e aí eles não têm critério. Então, por exemplo, é muito comum, quando se estuda bufonaria nas escolas, abrir uma série de questões, porque os bufos vêm para atacar, e eles atacam tão acidamente que você pode se assustar um pouco com o discurso. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente estuda, a gente fazer um combinado assim de que a gente vai se desprender de qualquer julgamento, porque o bufo pode entrar e reproduzir uma situação que é homofóbica, porque ele está denunciando a homofobia. E aí a gente tem que ter muito, muito evidente para a gente de que o bufo está denunciando, ele não está defendendo. Mas ele pode denunciar drasticamente, cruelmente. E é por isso que o bufo é uma máscara que o Lecoq defende que ela não seja uma máscara cênica, ela é uma máscara de estudo. Então, o bufo não foi criado para ir para a cena e apresentar para o público um espetáculo de bufão. Ele é para você estudar, ele é para você experimentar. Então, tipo, se você está dentro de uma escola, é óbvio que você vai apresentar cenas, né? Eu lá na SP, a gente fez um cabaré de bufão, quando eu estava estudando bufonaria, né? Então a gente fez um cabaré aberto para o público, a plateia ia, assistia, é a coisa mais louca do mundo, é animal. É a máscara que eu mais gosto. Mas ela, de fato, não é para você pegar e montar Shakespeare com o bufão, entendeu? Porque ela pode causar contradições também, né? Ela pode... Você tem que entender muito bem a máscara para você não se equivocar. E aí, se a plateia não conhece muito bem a máscara, ela pode causar um estranhamento, porque ela é parte de um processo de formação de ator, né? Então, ela é mais importante para mim, que
que estou estudando, para que eu, como ator, possa chegar num lugar ácido, para que eu, como ator, possa olhar o meu corpo a partir de uma outra perspectiva, para que eu possa olhar o meu corpo e, a partir da minha fisicalidade, eu criar uma lógica de ação, e para que eu crie um humor sarcástico, para que eu não crie um humor só bobo, ela é mega útil para isso. Mais do que para ser uma grande máscara que vai montar um texto. Não sei se ficou... É um pouco isso. Querem falar mais coisas para a gente não ficar só nos bufos? Eu ia perguntar uma coisa, mas é uma coisa que estava mais para o final, assim, não sei se alguém quer falar alguma coisa anterior, mas que eu perdi da fala dele, eu vi que ele estava falando sobre isso, mas meio que eu perdi da diferença do palhaço de circo e do palhaço de teatro. Steven também, acho que ele está concordando com você. Sim. Sim. O que eu peguei, ele falando que o palhaço do teatro, ele é mais triste do que o palhaço do circo. Eu não sei se foi meu sono, mas foi o que eu entendi. Ele fala que tem... Fala, Mi. Desculpa te cortar. Eu entendi outra coisa. Eu entendi ele falando nessa parte do palhaço, que meio que o palhaço do circo tava morto, porque, tipo, ele se treinava outras modalidades, alguma coisa assim. E aí eu meio que me perdi também, mas eu entendi meio que ele tava criticando o palhaço do circo. É isso? Não sei se eu... Morto, não é? Ok, Steven. Tô adorando essa desculpa. O teatro estava morto, meio... Ele fala assim, polêmico, né? Que a gente está dentro de uma aula que se chama Circo Escola. Ele fala que o palhaço do circo está morto. E quando Lecoq fundou a escola, era um momento em que o circo estava assim, mal das pernas. E que realmente não tinha mais palhaço no circo, ou que os palhaços de circo, eles estavam com um jogo mentiroso, com um jogo falso, reproduzindo a mesma reprise porque tem que fazer. E aí mas ao mesmo ele não ataca o palhaço do circo, ele pega o palhaço do circo e fala, vamos estudar, mas com a verdade de que somos pessoas de teatro e não pessoas de circo, né? Aquilo que eu falei para vocês na última aula, não nascemos na lona, nossa família não é Stankovic e a gente não pode fingir que somos. E aí ele olha para o palhaço de teatro, ele fala, o palhaço de teatro é mais triste do que o palhaço do circo, e o palhaço de teatro é mais forte que o palhaço do circo ao mesmo tempo. Porque ele tem uma lógica que é menos de atrapalhada e mais de humanidade. Então, a gente estuda palhaços muito diferentes mesmo. Se a gente fosse estudar reprise clássica, seria um estudo completamente diferente do que a gente está fazendo. E aí, são muitas controvérsias no estudo do palhaço, porque eu sempre levo essa fala do Lecoq como a mais honesta. Não somos pessoas de circo, a gente não pode fingir que a gente vai estudar o palhaço que nos cabe. O palhaço quanto nossa lógica de seres humanos, quanto alguém que tem uma casa e tem uma internet e um fone e está fazendo uma aula online agora, entende? Não é mais a realidade do circo que você morava num trailer e viajava, e aquilo que a gente viu para quem assistiu o Chocolat, né? Para quem assistiu o filme do Chocolat. A gente vive outra realidade, e o palhaço tem uma outra urgência agora, e a urgência é humanizar. A urgência do palhaço é se comunicar com o humano. A urgência, porque o palhaço de circo, ele é acrobático, e ele faz queda e bala, lá, porque ele está dentro do circo. Então, ele é o erro, e ele é o humano, ele é o idiota dentro daquele contexto. E aí ele tira o palhaço daquele contexto e amplia para mundo. E aí ele fala, o palhaço ele pode ser idiota para o mundo. Ele não precisa ser idiota porque ele não dá o salto mortal, ou porque ele não faz trapézio. Ele é idiota porque ele não consegue abrir um caderno, porque ele não consegue sentar na cadeira e ele cai. Ele é idiota em outros lugares. E aí ele tem uma função que é de causar identificação na plateia, identificação de quem o vê.
Então, ele tem uma função que é do cara na plateia olhar e falar: meu Deus, eu sou tão idiota quanto esse cara. Né? Ele é bobo como eu. Ele é bobo igualmente a mim. Isso, eu me identifico, eu rio porque eu me identifico com ele. Eu rio porque eu me identifico com o palhaço. E o palhaço tem essa função de relação direta, né? Então, o Lecoq fala que ele põe o narizinho flutuando assim, ele fala, o público é um chafariz e o palhaço tá navegando em cima dele. Eu tenho relação direta. E a função máxima do palhaço é reagir. Eu reajo ao que a plateia me dá. Eu não posso jogar sozinho. Eu não posso jogar e fazer meu jogo que eu acreditei e ignorar que a plateia tá ali. Por isso que a gente triangula. Por isso que o palhaço para e olha para a plateia. Porque ele tá criando uma relação direta. Ele fala, eu olho no seu olho. E eu tô respirando com isso. Isso me afeta. Que é diferente de eu fazer um número, olhar para a plateia e sair. Não, eu olho humanamente para a plateia. E eu vejo o que ela me dá. E isso modifica, isso pode modificar tudo. Isso pode modificar o meu estado. É muito comum a gente ver, sei lá, o palhaço assumindo um fracasso da cena própria, que ele não esperava, sabe? Tipo, ele fez uma mega piada e a plateia não riu, e aí ele assume que ele fracassou quanto palhaço. E aí é a máxima honestidade, dele, ele assume que é diferente da palhaçaria do circo, onde os números eram mega ensaiados, os erros planejados, e pronto, né? Eu tive aula quando eu me formei nos doutores, um semestre de clássico, de reprise clássica. E o meu professor, o Pepin, era um palhaço de circo tradicionalzíssimo, assim, tipo, tradicional. E é muito diferente a metodologia. E eles têm uma lógica na cabeça que ele é acrobática a lógica. Ele fala assim: você vai entrar, andar ali, dar 3 passos, olhar para a plateia vai rir, você vai esperar 2 segundos, aí você vai fazer não sei o que, aí você vai olhar para a plateia vai rir 5 segundos, aí você volta. Ele sabe qual piada vai fazer quanto tempo a plateia rir. Entende? É uma outra lógica de palhaçaria. E a gente está estudando uma palhaçaria que ela parte primeiro do humano. Ela parte primeiro de mim. Então a gente passa por um processo de neutralização, de entender o que é meu corpo, depois de decupar movimento, de estudar movimento, porque a gente estuda palhaço junto com comédia física. Aí depois disso, depois de limpar, depois de neutralizar, depois de ver tudo que era sujeira que estava lá no meu corpo, um monte de bem muito eu. E muito, muito, muito eu. E aí o palhaço vai começar a sair desse lugar. Do máximo da minha bobice, assim. Do máximo de quando eu tô sozinha na minha casa brincando com o meu cachorro. E aí talvez eu atinja esse lugar de bobeira, sabe? É um pouco isso. Mais questions? Eu queria perguntar para falar um pouco da relação das máscaras com a comédia dell'arte. E também o que ele fala da abstração do movimento. Yes. Ele fala não sei, era um quadrado de madeira que ele faz. Não entendi muito bem isso. Tá. São duas perguntas diferentes. A comédia dell'arte é uma comédia de máscaras, né? E ela é uma comédia de máscaras italiana. O nome da comédia dell'arte é Commedia dell'arte dell'improviso italiano, né? Então, a comédia de arte do improviso italiano é o nome dela, original. E ela era uma comédia de máscaras feita em feiras na época medieval. Então, as trupes eram de fato uma trupe, né? Porque hoje em dia um monte de grupo chama trupe. Mas a trupe é um bando que vive junto, que se apresenta junto e que viaja. Então, eles são teatros de barraca, teatros de carroça. E a lógica da comédia dell'arte, ela é de improviso. Então, eles têm uma coisa que se chama canovatio, que é uma espécie de roteiro muito sucinto e simples. Então, sei lá, tem um roteiro que fala assim: o Arlequino, que é uma máscara, roubou o dinheiro do Pantalone, que é outra máscara, para entregar para a enamorada, que é uma outra máscara, fugir para se casar. É esse o roteiro. E aí, dentro disso, os atores, cada um veste uma máscara
E na comédia dell'arte tradicional, que não existe, também está morta, infelizmente, cada ator veste uma máscara eternamente. Eu sou o Arlequino. Eu visto o Arlequino eternamente. E aí você improvisa dentro disso. Então você sabe que o Arlequino tem que roubar o dinheiro do Pantalone para dar para a namorada. Só isso que você sabe. Como você vai criar isso é uma lógica de improviso. Eles nunca sabem. Eles entram e vão jogando com essas lógicas. E aí essas relações vão se construindo. E a comédia dell'arte, ela veio para criticar sempre, né? A comédia sempre surgiu para isso. Criticar os grandes poderes e as lógicas de poder. Então, eles riem de si. Eles riem um do outro. E aí eles têm castas na comédia dell'arte. As máscaras dos servos, as máscaras dos patrões e velhos, os enamorados. Acho que basicamente são essas 3 castas. E aí tem várias máscaras dentro disso. Então tem os servos, o mais famoso de todos, o mais pop dos servos, o Arlequim, né? O Arlequino. Todo mundo já ouviu esse nome alguma vez na sua vida, na sua existência. O Arlequino, aí vai ter o Zani, aí vai ter o Brighella, aí vai ter o Putinella, são servos, vários deles, cada um tem a sua lógica. Então, diferente da comédia humana, de máscaras expressivas, que você vai lá, esculpe a sua máscara e cria uma máscara própria, a comédia dell'arte tem figuras fixas. Então, é assim, o Arlequino funciona assim. O Brighella funciona assim. O Brighella é um servo, como o Arlequino, porém ele é menos idiota, ele é mais malandro, ele é esperto, ele engana os próprios irmãos. O Arlequino é idiota, mas ele é um felino, ele é um cara que ele é esperto, mas ele não é maldoso. Ele é malandro, ele vai arrumar um jeito de sobreviver. Porque se a gente, trabalhador, tá ferrado em 2020, você imagina na época medieval, né? Então, os servos estavam sempre passando fome, tentando sobreviver, arrumando um jeito de enganar alguém para poder pegar uma comida, para poder comer um pão e sobreviver. E se desdobra. Aí, os patrões e velhos, todos os patrões eram homens e velhos, né? Nada novo sob o sol. Não resolvemos isso até hoje. E aí... cada um tem sua lógica, um ama dinheiro mais que tudo. Então tem uma menina que veste um Pantalone, que é um patrão. Não sei se vocês viram, ela tá com um saquinho de dinheiro e fala, meu amorzinho, meus bebezinhos, blá, 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 blá. Essa é a lógica da máscara. O Pantalone ama dinheiro. Qualquer pessoa, pode ser eu, a Juliana, a Ellen, o Steven, o Marcos, não interessa. Você vestiu a máscara do Pantalone, essa é a lógica dele. Ele dita uma lógica para você. E assim por diante, né? E essas máscaras, elas são muito controversas, porque de fato a comédia dell'arte ela era muito útil e forte para o seu tempo, né? E aí o Lecoq coloca ela como método de estudo, porque ela fala, você precisa agir assim, ator. Ela vai te tirar do seu lugar de falar, eu, Angélica, tenho o meu jeitinho de atuar, eu vou fazer sempre tudo muito parecido. E ela fala, você vai agir por essa lógica dessa figura que te exige. Essa figura exige para você uma coisa. Você vai testar várias na sala de aula, que não é como ela acontecia tradicionalmente, né? Você vai testar e você vai encontrando uma máscara ou outra que funcione melhor. Então, aquele menino que entra com bastão e babá, e vai dando um discurso assim, ele também veste uma outra máscara da comédia dell'arte que se chama o Capitano, que ele é a única fora dessas 3 castas que eu falei para você, né? Entre servos, patrões e enamorados, ele tá fora. Porque ele é um capitão de guerra, ele vem de fora. Ele tá sempre de passagem, e ele é um grande guerreiro, e ele vem de fora, e ele não é daquele lugar nunca, né? E tem uma coisa muito interessante que a comédia dell'arte dá, que toda máscara tem uma contra-máscara. Então, o Capitano, ele é um cara forte, que vem da guerra, e ele conta que ele venceu batalhas e matou os inimigos e atravessou os mares. Só que, na verdade, ele é um grande covarde. Então, na verdade, ele tá lá falando, eu matei 300 pessoas com a minha espada. Aí passa um rato e ele assusta, e grita, e foge. Sabe? Ele tem medo.
Aí ele se apaixona por uma namorada, ele quer, ele ama, ele fala que vai fazer tudo por ela, e na hora que ele vai falar com o pai dela, ele se acovarda e vai embora. Então, toda máscara, ela vai ter um contra, né? Ela vai ter qual é a sua maior fraqueza. Qual é a maior fraqueza da máscara? E aí, além dela te exigir uma regra, ela vai fazer com que você entenda que nada é chapado, nada é binário. Eu sou corajoso, meu personagem é corajoso. Não, mentira. Todo mundo é corajoso em um lugar e tem medo de outra coisa, sabe? E aí eles começam a... Você começa a pegar uma coisa chapada e transformar ela numa coisa tridimensional. Acho que é um pouco isso da comédia dell'arte. Aí a Michelle falou... Perguntas aqui no nosso chat. A Viagem do Capitão Tornado. Ele é totalmente relacionado com a comédia dell'arte. É legal, se vocês puderem ver, se vocês quiserem ver, porque a gente não vai trabalhar a comédia dell'arte no nosso Proxex, tá? E tem uma coisa que muita gente odeia, nem sei se a Dani concorda comigo, mas que me ajuda muito a entender. Tem um cara no Brasil que se chama Ariano Suassuna. E ele cria espetáculos teatrais que têm uma lógica muito forte de comédia dell'arte. Então, né, espetáculos teatrais que depois viram um filme que se chama O Alto da Compadecida, que tem uma lógica plena, a lógica é plena de comédia dell'arte. Os estudiosos questionam muito porque a comédia dell'arte, como eu falei para vocês no começo, ela é improvisada. E aí, quando um dramaturgo pega a comédia dell'arte e transforma num texto, é totalmente colonizador e opressor com a lógica de jogo da linguagem que você está estudando, né? Então, ele dá falas e roteiro, e aí é totalmente errado, é totalmente destruir a base da linguagem, mas, historicamente, para a gente é interessante porque a gente consegue ver essa lógica, né? E eu acho que ele faz melhor do que o Molière. O Molière é um dramaturgo muito mais antigo que o Suassuna, e ele vê a comédia dell'arte, ele pega, só que ele gourmetiza a comédia dell'arte, ele começa a criar comédias para gente rica. Então ele começa a apresentar em castelos, ele começa a apresentar para os reis, e aí ele pega toda a lógica da comédia do povo e transforma numa coisa elitista. O Suassuna não faz isso, né? Porque é uma linguagem, tipo, meu pai amava assistir o Alto da Compadecida. Tipo, todas as milhares de vezes que passou na Globo, meu pai assistiu todas as milhares de vezes e riu todas as milhares de vezes. Então, eu acho que ele consegue trazer pra gente um pouco do que é essa lógica. E aí a gente tem umas, tipo, a gente pode olhar o João Grilo e entender que ele tem uma lógica de Arlequino. E aí eu posso olhar o Chicó e entender que ele tem uma lógica de Zane. Ele é tão servo quanto o outro, só que ele é mais idiota. Ele é muito mais idiota. Ele não tem capacidade de sobreviver sozinho sem o Arlequino. Sem o João Grilo, eles iam morrer de fome. O João Grilo fala, já sei, vamos armar um esquema, eu vou enganar o fulano para poder deixar ele contra o ciclano. Na hora que ele estiver brigando, eu vou lá e vou roubar o pão. Essa lógica de servos. E aí, a lógica de patrões, né? Então tem o coronel Antônio Marinho, ele é o grande poder, ele chega, ele faz o padre benzer o motor do carro dele. Ele consegue convencer, porque ele é o grande poder, ele é o dono do dinheiro, sabe? Aí tem a filha dele, que se apaixona pelo servo. E aí ela é uma figura que ela é namorada. Os enamorados, eles geralmente são filhos dos patrões, só que eles são jovens, eles amam e se apaixonam. E aí a gente consegue ver todas essas lógicas, a gente consegue ver a figura do Lampião, a figura do Severino, como um Brighella. Ele é pobre, ferrado, mas ele mata. Ele é mais maldoso. Ele também é pobre, mas ele tem coragem de matar, se precisar. E aí acho que é um filme legal para a gente entender essas lógicas de relações, sabe? Aí tem a patroa, que ela é linda, e ela super seduz, ela é casada e tá seduzindo todos, e ela vai seduzindo todo mundo para poder conseguir o que quer. Ela engana o marido, engana o outro, que também é uma máscara serva feminina, que se chama Fantesca, na comédia dell'arte. Então ela é uma serva, e aí ela usa do que é
o poder feminino da época, que é vou seduzir todo mundo para conseguir sobreviver também. E um pouco por aí. Aí tem os patrões que são menos ricos, né? Então a gente tem, sei lá, o Tartaglia. Ele é um patrão, mas ele é médio, ele é tipo um funcionário público. Ele não passa fome, mas ele não é rico. E que aí no Alto da Compadecida a gente pode olhar um pouco como padeiro. Tipo, ele tem seu microcomércio. Ele é muito idiota, ele não consegue fazer mais que isso. E aí todo mundo engana ele, aí geralmente ele se apaixona pela mais malandra, e são quiprocós, assim, né? E a comédia que a gente estuda no mundo vem muito dessa lógica da comédia dell'arte. Acho que é isso. Mais dúvidas? Aí você tinha mais uma dúvida, né, ô Júlia? Repete para mim. Da abstração do movimento. Tá. Quando ele tá com aquele quadrado, ele junta tudo, né? Ele tá dando uma aula de palhaço, de figurino de palhaço, e aí ele faz um compilado do método dele inteiro com aquele quadrado, né? Ele pega aquilo e vai falando de tudo. E aí, primeiro que ele fala, e que ele diz da abstração, ele tá falando pro cara, quando você for criar seu figurino, não seja óbvio. Se eu pego e ponho um chapéu de assim, ele é uma coisa. Se eu pego o mesmo chapéu e ponho assim, ele é outra. Se eu ponho assim, ele é outra. Se eu ponho assim, ele é outra. Que é para que a gente nunca se desprenda dessa lógica de que a gente já se limpou. E não limpar num sentido higienista, mas eu já tenho consciência do que é o meu corpo neutro e eu vou criar a partir dele. Eu não vou ficar enfiando informação sem parar dentro disso. Eu não preciso enfiar informação sem parar. Não é útil artisticamente que eu fique enfiando informação. Eu sei, eu preciso olhar e fazer um por um. Escolher esse chapéu. O que ele comunica? Isso. Vou botar um terno. O que esse terno comunica? Isso. Acho que falta uma gola. Entende? Eu vou no um por um, criando essa composição. E aí ele vai falar da abstração do movimento, e ele liga mais com o que a gente assistiu na outra semana, que é o estudo do movimento, o estudo das matérias, o estudo das coisas, e como isso é útil para a gente, né? Então, quando a gente faz o estudo, por exemplo, dos elementos, igual a gente estava falando na semana passada, Ju, é diferente de eu pensar que o abstrato é movimento abstrato, e ele é nada, né? Mas ele é um movimento que não está na lógica humana. E aí ele vai me dar preenchimento e vibração. E aí, nesse começo desse filme de hoje, ele mostra os alunos olhando o papel celofane, desamassando, e aí depois ele mostra uma cena de coro grego que a base de estudo da cena era o celofane desamassando. E aí me vem muito forte quando a Ariane Minuschini, do Teatro do Soleil, fala: eu não sabia se eu ia conseguir estudar com Lecoq, e aí quando eu cheguei lá, todo o método dele me parecia muito concreto. Então, ao invés de psicologizar e de falar, eu quero um coro, que vocês mostrem assim, dúvida. Não, ele fala, olha o celofane. Olhamos. O que isso reverbera em vocês? Um fala, o outro fala, o outro vem. E aí, eu acho que para a gente, como ator e como artista de cena, se assemelha muito com quando os artistas plásticos começam a estudar movimento. Com quando você estuda o que é movimento estático, o que tem movimento, o que é parado, o que uma cor faz na tela. E aí é como se a gente fosse uma tela, né? Eu vou me preencher com elementos. Eu tenho vibração. E aí, além da minha vibração, eu tenho vetores de movimento, e ritmo, e decupagem. E aí, para mim, é muito forte quando ele tá lá corrigindo a menina do Pantalone, do dinheirinho, e aí ele vai mostrar a lógica do Pantalone. E aí ele tá falando da lógica, e eu vejo puramente vibração, ritmo e decupagem de movimento. Então ele fala, o Pantalone tem uma relação com o dinheiro. Aí ele começa a tirar as moedas. Clec, 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 clec. Aí ele cria um ritmo com a moeda. Aí
alguém entra na sala, ele guarda e esconde. Quando ele derruba, ele cria uma decupagem, como se não, né? Ele é um PhD na metodologia, né? Então ele derruba, tem uma vibração e reage, né? Então ele decupa, ele dá ritmo e vibração. E aí isso constrói a figura dele. Que ele não precisa psicologizar, tipo, ai, derrubei o dinheiro e agora as pessoas vão ver, né? Isso é teatro que a gente faz quando a gente tem 15 anos e está fazendo pela primeira vez. Não vou falar que é teatro ruim, vou falar que é um teatro que a gente faz quando tem 15 anos pela primeira vez. Porque a gente não precisa, a plateia não é burra, a gente não precisa ser óbvio e nem didático. É tipo quando você lê uma história e fala, lição de moral, não engane as pessoas. Você fala, porra, você tem certeza que a pessoa não conseguiu compreender isso sozinha? Então, eu vou usar de artimanhas, e aí é tipo o mágico, né? O mágico tem um truque que você não vê. Você vê só o resultado. E aí a gente, quanto ator físico, a gente tem nossos truques, a gente tem nossas artimanhas e nossos meios. Eu quero que a plateia entenda que eu tentei esconder meu dinheiro, ele caiu e eu tô morrendo de medo. Porque esse dinheiro é a coisa mais preciosa para mim. E aí eu não preciso falar, esse dinheiro é a coisa mais preciosa para mim. A hora que o dinheiro cai no chão, eu me tremo. Porque, pô, tá meu dinheiro. Entende? E aí isso já comunica. E aí é como se a gente desse migalhas para a plateia e ela faz o trabalho de juntar tudo isso e entender o que é a obra, né? Eu dou coisinhas para ela, ela junto fala, ah, entendi. Tipo, sei lá, porque não é para ser cabeçudo, mas é para ser profundo. Não pode ser raso. Pode se você quiser, mas eu não vou concordar com você. Você pode ser raso, né? Quem sou eu? Não pode ser raso, eu vou fiscalizar. Mas a gente tem que se valer de metáfora. A gente precisa muito usar metáfora. A gente precisa muito de outros caminhos, porque a gente é artista, a gente não está fazendo um manifesto, né? A gente não está fazendo um checklist, a gente está fazendo uma obra de arte. Esses dias eu assisti um filme malandro, difícil de assistir. Se chama Stalker. É de um diretor russo que chama Tarkovsky. Ele foi feito nos anos 70. E muito difícil. É porque, tipo, eu já tava, assim, cobrando a mim mesma que eu fosse assistir, mas eu parei na metade, dormi, depois acordei, depois continuei. E aí ele fala de um lugar na Rússia que é uma usina, tipo Chernobyl, que explodiu e tá fechado, isolado pelo exército. E as pessoas da época não sabem que aquilo é nuclear, e eles acham que é um lugar sagrado, e que se você chegar lá, você vai ter o seu maior desejo realizado. E aí tem um cara que leva e traz pessoas lá de dentro e tal, e é longo, tem 3 horas de filme. E aí eu falei, meu, mas essa coisa da usina, peraí. Aí foram passando os dias e eu falei, meu, a relação dos personagens é o filme, dane-se a usina, podia ser qualquer outra coisa. Eles estão falando da lógica humana, porque são 3 figuras, eles ficam lá o tempo todo, um cara é artista, o outro é cientista, e o outro é o que leva e traz eles de dentro, e que acredita, mais que todo mundo, que aquele lugar é mágico e vai te realizar seu desejo. E aí é o diálogo deles, é o diálogo entre a arte, a ciência, e o cara que tem uma fé cega de que aquilo vai acontecer, sabe? E aí eu falo, meu, o cara botou uma usina nuclear, o cara botou não sei o que, o cara botou não sei o que lá, porque ele queria mostrar pra gente um diálogo entre arte, ciência e religião. E aí ele criou uma obra de arte. Porque se ele colocasse um cientista discutindo com um artista, discutindo com um padre, ia ser um debate, não ia ser uma obra de arte. E aí ele... Acho que é a capacidade de criar metáforas que faz a gente ser artista ou não, assim, sabe? Eu anotei uma outra coisa aqui, quando vocês pensam se tem mais perguntas ou não, que ele fala assim, né? As pessoas ficam olhando meu método e pensando se nunca... Ai, meu Deus, olha esse bebê. As pessoas ficam olhando meu método e perguntando se elas nunca vão ser atores que trabalham com texto e fazem uma montagem e tal. E aí ele fala, sim, só que essas pessoas vão trabalhar com esse texto partindo do ator e não
olhando para esse texto como se você fosse um acadêmico que estivesse fazendo uma tese dele. E aí, isso é muito forte para mim, olhando como a gente faz arte hoje, porque a gente é muito, pelo menos nós aqui, né, que estamos aqui reunidos hoje, a gente é muito politizado, e a gente sabe o que a gente quer dizer, a gente sabe o que a gente quer falar, né? A gente não tá fazendo arte porque a gente só quer fazer e é legal. A gente não tá fazendo circo porque é fitness e eu vou sair super malhada. A gente sabe o que a gente quer dizer. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que dizer isso como ator e não como um acadêmico. E aí, por isso que ele cria todo esse trajeto de estudo do movimento, e corpo, e elementos. Tipo, para mim é mega forte e mega poético quando ele fala: vamos olhar os elementos da natureza. Vamos olhar o que é o fundo poético comum, o que qualquer ser humano vai entender. E aí, depois disso, a gente cria, depois que isso estiver no meu corpo de ator. Porque senão, várias vezes eu me peguei assim, tipo, criando um espetáculo e falando, não, mas essa cena eu quero dizer que já sei, tem que fazer assim. E fica lá sentado numa mesa, escrevendo roteiro, brigando, debatendo com a pessoa que tá lá com você, e você não vai criar a cena. Experimenta a cena, experimenta no seu corpo e vê de tudo isso que você estudou, do que você pode se valer, sabe? É muito bonita, Ellen comentou, a cena da dupla de palhaços super-heróis. E os caras estudaram muito acrobacia. Vocês sabem que é difícil fazer uma segunda altura. E os caras estudaram muita acrobacia para depois eles rirem de quem se acha forte. Que eles estão rindo de quem se acha forte. Eles estão falando do padrão de beleza. Eles estão. A gente sabe que eles estão falando do que é uma masculinidade. Sou um homem hétero forte. Uou, estou aqui. E aí eles começam a mostrar o ridículo disso. E aí, quando entra o palhacinho mais magrinho, é com ele que a gente se identifica. Não é com o fortão que entrou. E aí ele tem muito mais humanidade do que o fortão que entrou. E aí eles estão se valendo do quê? De acrobacia. Entende? Então eu treino, eu vou dando um leque de opções no meu corpo, porque quando eu for criar cena, eu tenho um repertório. Eu tenho um repertório físico, eu tenho um repertório de estudo do movimento, eu tenho um repertório de acrobacia, eu tenho um repertório, já sei, eu vou fazer esse personagem meio árvore. Aí eu vou lá e faço, entendeu? E aí eu olho e eu sei que o elemento da árvore é diferente do mar. A gente vai estudar elementos a partir de agora. E aí vocês vão entender fisicamente na prática isso que eu estou falando. Mas você começa a criar uma figura que ela não é um padre que nasceu na Itália e veio para o Brasil com 7 anos de idade, entrou para o seminário porque ele gostava de uma menina que não gostava dele. Não, você vai criar uma figura que é o vento com azul, e ele, entende? E ele tem um ritmo mais acelerado. E ele tem uma decupagem outra, e ele tem um certo nível de tônus no corpo. Você vai criar tecnicamente, porque a gente vive um tempo em que atuar é ruim. As pessoas acham que é ruim, né? Eu vivo num mundo que você vai fazer teste em agência e aí eles querem não atores. E aí isso é revoltante, porque o ator ele pode criar de qualquer lugar. Ele não precisa criar de dores pessoais, né? Tem diretores que têm métodos que vão pegar a sua dor e fazer com que você sinta, nananã. E não, cara, me deixa como artista ter as minhas técnicas, porque o artista plástico tem a técnica dele. O escultor vai escolher se ele quer esculpir na argila, no mármore, na madeira, que ferramenta ele quer usar. E aí a gente, como ator, tem que ter esse direito. E a gente tem que brigar por ele. Eu quero usar para compor a minha figura, eu quero usar o amarelo e quero usar a luz e o papel celofane. Eu vou criar uma figura com isso, né? Porque se a gente olha para as artes plásticas, parece mais evidente. Eu juntei um traço com uma cor, com uma profundidade, com luz e sombra, e tirei alguém. E aí parece que a gente não pode fazer isso atuando, e a gente pode sim. E a gente vai usar disso para atuar e para criar figuras, para humanizar, para
criar uma figura cômica. E aí, acho que isso entra muito no circo, e é muito doido olhar a metodologia do Lecoq, porque eu já falei para vocês na primeira aula que ele é acróbata, né? Ele era um acróbata. Então, dentro da metodologia dele, a acrobacia é muito forte. E a fisicalidade das máscaras, ela é acrobática, né? Porque todas as máscaras, físicas ou não, elas exigem uma fisicalidade do ator quase acrobática, né? Pulso, vibração. Ellen fez palhaço no ano passado, e Steven também. Mas o do Steven ainda era mais acrobático. Mas a Ellen pode dizer, você sai de cena e você sai tão exausto quanto se você tivesse dado saltos o tempo todo. Porque a fisicalidade, ela é acrobática. Porque a fisicalidade, ela exige um caralho para você. Pra você ter tônus, pra você saber o que você está fazendo com o seu corpo, para você dilatar seu corpo e ele ser máscara, é mega físico. E aí, eu acho que é nesse lugar, mais do que o palhaço do circo, é nesse lugar que o estudo da palhaçaria se encontra no estudo de circo hoje. Então, a comédia física e o palhaço nesse lugar é a grande sacada para a gente que está estudando numa escola de circo. Como que a minha fisicalidade ela funciona para vários lugares, porque a gente fez isso no ano passado e é uma coisa que eu acredito muito. Como que eu, com teatro físico, com comédia física, pego isso e coloco num número de acrobacia, pego isso e coloco num número de malabares, e como que esse estudo ele se complementa, porque ao mesmo tempo que o palhaço seco do circo a gente acha que não funciona mais, um número seco de acrobacia, um número seco de trapézios da virtuose só pela virtuose também não funciona mais. Eu vim mostrar como sou foda, e fazer meu número e mostrar que eu faço a habilidade mais difícil do trapézio e saio e vou embora, eu não disse nada para ninguém. E aí, para que isso serve? Porque a pessoa pode abrir um YouTube e ver um número de trapézio com uma pessoa com muito mais habilidades que você. E aí, eu, quanto artista, aconteço quando eu coloco quais são as minhas urgências dentro desse número de acrobacia, dentro desse número de virtuose. E aí que o teatro entra. E aí que o teatro físico, aí que a palhaçaria vai entrar para a gente como cerne, assim, como vou criar. Eu não preciso estudar palhaçaria com a Angélica só porque eu quero ser palhaça. Eu posso estudar palhaçaria com a Angélica e fazer um número acrobático. E aí eu vou saber o que fazer com o meu corpo na hora que eu não estou dando um salto mortal, né? Que é aquilo que o Marcelo fala, o salto mortal dura 3 segundos, depois você precisa fazer alguma coisa, né? Se o número ter 3 minutos, você precisa fazer alguma coisa além do salto mortal. E aí, o que você vai fazer? E aí, eu não posso fazer um salto mortal mega consciente e físico e depois preencher minha cena sem tônus, falando qualquer coisa, fazendo caricato, fazendo coisas pejorativas e, enfim, tudo isso que a gente já questionou. Mais alguém quer falar? Eu queria falar só. Eu acho, para mim foi bem legal ter assistido o filme, porque eu via onde às vezes a gente fazia um exercício que você trazia e tudo mais, e aí é como se você olhasse só uma pecinha do quebra-cabeça. E aí você fala, ai meu Deus, mas por que a gente está fazendo isso? O que a Angélica quer de mim, meu Deus? E aí você vê esse quebra-cabeça completo, sabe? Você vê que, tipo, tem aonde a Angélica quer que a gente chegue, sabe? Dá pra você entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Então foi legal ter assistido, assim. E aí você vê ali coisas incríveis, né? E aí e é muito louco, porque eu me coloco assim, eu tenho entendimento, acho genial, mas é muito difícil. Quando, tipo... tipo, eu entendo, eu vejo que, tipo, não é isso que eu tô fazendo. Mas o simples é tão difícil, né? A gente, é muito mais fácil você ter esse monte de vício, de você trazer o palhaço que você caricata, sabe? Assim, é muito mais fácil do que você tirar de você. Como que eu sinto, como que, né? Muito mais difícil. Eu tenho uma professora que fala, é mais fácil você imitar um palhaço do que você ser um palhaço.
Porque é facílimo, você pode olhar e fazer, vai ser incrível, as pessoas vão até rir. Mas eu acho que é essa grande pesquisa, assim. Ele, antes do filme, ele escreveu um livro, né? E aí ele falava assim para os alunos dele, não leiam, vem aqui e estuda comigo, depois você lê. Só que ele criou um território ideal, né? Era ele próprio, né? O Jacques Lecoq, dentro de uma escola dele, onde os alunos passavam 8 horas por dia estudando todos os dias da semana por 2 anos. Ele criou um método que você não precisa ler o livro, porque ele vai te conduzir por um caminho que você vai entender. Só que a gente está no Brasil, em um outro território, não dá para você aplicar a metodologia do Lecoq como ele criou lá na França, porque a gente não está na França. A gente tem outra vida aqui. Vamos encerrar nossa aula de hoje. Alguém tem uma ideia de como sair? A gente saiu assim do outro dia. O que é isso, Steve? Pode ser assim? Tipo assim, ó. Pode ser? Pode. Então foi.